Você já teve aquela sensação de desorientação, de ficar perdido às vezes no tempo, no espaço? Aquela sensação de que eu fui para algum lugar e eu não sei onde é que eu tô? Ou que o tempo às vezes passa muito rápido, ou eu fico perdido nos meus horários? Meu nome é Ivan Bonal, eu sou idealizador do Congresso Internacional das Leis Biológicas e hoje eu vou falar para vocês sobre uma coisa que é chamada de constelação esquizofrênica cerebral, que é algo que vem das leis biológicas. A constelação eu expliquei um pouquinho no vídeo anterior, mas para uma base é sempre quando você tem dois focos ativos no cérebro ao mesmo tempo e em regiões diferentes, então no córtex direito e esquerdo, ou no tronco cerebral direito e esquerdo, ou na substância branca direita e esquerda, ou mesmo no cerebelo no lado direito e esquerdo. Então quando você foca os dois hemisférios do córtex ou hemisférios cerebrais, tem que ter regiões com alterações em fase ativa ao mesmo tempo, com exceção um pouco dessa relação da substância branca, que ela tem algumas particularidades, né? Mas as outras regiões do cérebro, eles têm essas relações de que quando você vive uma fase ativa de um estresse, você tem uma fragilidade em algum ponto específico do cérebro, que representa cada um dos nossos órgãos. Se esse foco está ativo e permanece ativo, como se você não conseguisse resolver aquela situação, permanece alerta com o que está acontecendo, você mantém aquele foco em fase ativa. Mas se ao mesmo tempo, enquanto você mantém aquele foco em fase ativa, você começa a funcionar de uma outra maneira para evitar carregar demais aquele lado cerebral. E quando você vive uma outra situação, você tende a afetar o outro lado do cérebro. Mas hoje eu vou falar sobre a região relacionada à parte endodérmica, que fica na região do tronco cerebral, que é essa região do cérebro. Desculpa, meu desenho não é aquelas coisas, mas é só ilustrativo. Então, como você tem uma fragilidade, por exemplo, que atinge essa região do tronco cerebral, essa região ela está relacionada com situações dos canais coletores do rim. Os canais coletores do rim, eles são fragilizados quando a pessoa vive uma situação de desabamento da existência. Uma sensação que eu perdi tudo foi por água abaixo, uma sensação às vezes de abandono, de me sentir sozinho, isolado, ou aquela sensação que eles chamam de que quando você cai uma bomba, por exemplo, e eu perco tudo some. Eu perco tudo na minha vida. Então, quando eu tenho essa sensação de desabamento da existência, pode fragilizar então essa região cerebral que é relacionada aos canais coletores do rim. E quando acontece essa fragilidade, isso pode desencadear uma sensação de retenção de líquido. É aí que as pessoas vão ter aquele contexto de urinar poucas vezes durante o dia, elas vão reter mais líquido, porque elas viveram essa sensação que elas estão perdidas e fragilizando essa região, o corpo retém o líquido. Entretanto, se ela vive essa situação, vamos dizer que aquela pessoa ou aquele homem, ele viveu uma situação de que perdeu o emprego. Então o emprego era tudo para ele, era aquela renda que ele tinha para bancar todo mundo, para bancar a família, os filhos. Ele perdeu o chão com aquela notícia. E foi uma notícia que foi de repente, foi dramática e foi pego de surpresa com uma impotência muito grande de evitar aquela situação. Mas se ele viveu essa situação, ele está numa fragilidade, então ele está ainda desempregado e depois de 1 mês, 2 meses, a esposa dele pede separação. Então é como se fosse um segundo impacto que ele perde o chão e entra numa sensação de abandono e a sensação de solidão, que ele fragiliza o outro lado do cérebro. Então esses dois conflitos ao mesmo tempo ativos, eu não tenho minha casa, não tenho minha família, não tenho meu emprego, eu estou sem rumo, eu desabou a minha vida. E isso gera uma sensação de sideração, que é a sensação de sentir paralisado, sentir sem movimento. Isso acontece frequentemente com pessoas que estão na casa de repouso, quando aqueles idosos são levados a uma casa de idosos, que eles são levados da família, são deixados
eles entram num contexto de sideração, porque eles estão abandonados naquele lugar. Então eles ficam como estátuas, paralisados às situações, sem reações às situações. Então eles ficam desorientados em tempo e espaço. Eles ficam muitas vezes sem saber aonde eu estou, qual é o meu lugar e que horas são, as coisas passam e eles nem veem passando. Então esse homem que perde o trabalho e perde a família, ele pode ter um contexto de desorientação. Então ele ter momentos de que ele vai sair de casa, ele está na rua, mas ele não sabe o que ele foi fazer ali. Ou ele saiu de carro, ele passou pelo lugar onde é que ele tinha que parar, ele foi adiante. Ou aquela sensação de que realmente eu atendi algumas mulheres que às vezes saíam do ônibus, pisavam no chão, o que eu estou fazendo aqui, onde é que eu estou, que cidade é essa? Então é uma sensação de desorientação porque eu não me conecto a esse espaço, porque eu fico desorientado perante esse duplo conflito de abandono, de crise existencial, de desabamento da existência naquele momento. Então se há um foco só, você tem uma fragilidade de retenção de líquido. Mas para evitar que o sintoma se torne tão grave que aquela pessoa possa desencadear uma alteração de rim que pode causar um perigo de vida para ela, o cérebro ele muda o limiar de ação. Então ao invés de causar um sintoma físico, ele traz um sintoma emocional. E essa pessoa fica nessa relação de desorientação. E às vezes até aquela sensação de que vai andar e vai bater nos móveis. Às vezes bate num canto, bate na quina. É como se ela tivesse essa desorientação perante o espaço que ela está andando. Então tudo depende da intensidade do conflito vivido. Então essa desorientação de bater nos móveis talvez não seja algo tão grande quanto uma pessoa que às vezes perde a memória de um momento, onde é que ela está, qual é o meu lugar, que lugar que eu estou, eu preciso de ajuda, mas não sei quem eu sou. Então aquela pessoa que perde a noção de quem ela é, ela entra também nesse conflito bilateral da região de tronco cerebral, e isso fragiliza então como uma forma de proteção, para ganhar um tempo de vida, para evitar que os rins fragilizem. E aí, isso faz sentido para você? Você já teve alguma pessoa na tua vida que passou por alguma situação de desorientação? Ou mesmo você é de bater nas quinas das portas, na quina da mesa, na cadeira? Ou você teve essas sensações de alguma pessoa na tua vida que teve esses apagões e não sabia onde é que ela estava? Qual é o contexto de horário, de tempo, de espaço? Então aproveita aí, compartilhe com essas pessoas que elas possam entender e refletir em qual momento na vida delas elas viveram essa sensação de abandono, de desabamento da existência que possa levar a elas a sentir esses sintomas. E eu vejo você no próximo vídeo.